Nós precisamos crer que aquele que é o galardoador dos que têm fé está aqui, ouvindo a nossa voz, tomando conhecimento dos nossos problemas. Não precisa, ele já sabe de tudo, mas infelizmente ele quer ouvir de você. Sabia disso? Ele quer que você se achegue a ele com fé, expondo a sua causa, para que possa haver solução para o seu problema. Estranho, não é? Ele sabe de todas as coisas. É um dos poderes que Deus tem. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele sabe de tudo antes que as coisas aconteçam. Mas mesmo assim ele espera que você, no momento de necessidade, chegue-se a ele e exponha a ele a sua necessidade, para que ele possa agir na tua vida e te encher de fé. Dias atrás, eu estava fazendo um exame no Hospital Santa Marcelina e encontrei lá no segundo Toninho. Toninho, faz assim com a mão, Toninho. Lá estava o Toninho, né? A irmã Mercedes estava preocupadíssima contigo, viu, Toninho? Ela estava preocupada com você. O Toninho também estava um pouco preocupado por causa de uma enfermidade que ele estava cometendo. Mas na hora eu senti, naquela hora que eu falei com ele, eu senti que Deus iria fazer uma obra. E aí está o irmão Toninho. Aleluia. O testemunho de que Deus age no nosso meio, como nós queremos. Aleluia. Então, se nós queremos nos achegar a Deus de uma maneira bem profunda, bem próxima, nós temos que fazer pela fé. A fé, então, é para nós a porta que nos enche de esperança. Agora, o apóstolo Tiago, ou melhor, Tiago, irmão de Jesus, tornou-se apóstolo após a ressurreição do Mestre, expõe algumas coisas nessas linhas que foram lidas, das quais nós precisamos tirar qualquer dúvida que haja em nossa mente. Afinal de contas, fé ou obras? Obras ou fé? Na realidade, as duas coisas têm que ser paralelas e não divorciadas, não separadas. Veja bem, vou começar a ler versículo por versículo. Na medida do possível, nós vamos fazer explanações a respeito de cada versículo. Primeiro versículo 14 de Tiago, capítulo 2. Que proveito haverá para a vida de alguém que diz: tenho fé, e o mesmo não tem obras? Por acaso apenas a fé somente o salvará? O Evangelho, as boas novas, a revelação de Cristo ao mundo, aquele que é o libertador de todas as perturbações que afligem o mundo, exige que nós, em uma demonstração de que a nossa fé não é meramente da boca para fora, mas é prática, é perfeita, cumprindo o maior de todos os mandamentos. Qual é? Amarás a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Vocês ouviram agora há pouquinho, antes que eu tomasse o culto, os pedidos de oração dos irmãos que estão enfermos. Nós fôssemos aqui citar o nome de todos aqueles que estão com problemas de saúde, nós iríamos demorar talvez pelo menos um quarto do culto falando, só citando nomes, porque na realidade são muitos que estão enfermos, são muitos que pedem oração para que Deus entre com providência em suas vidas, para que Deus os livre do sofrimento. No culto, eu vou falar culto, né? Na aula da tarde, da última sexta-feira, um aluno me perguntou: pastor, é verdade que o senhor não tem medo da morte? Na verdade, Maria, com essa pergunta, é verdade. Por quê? De todas as coisas que Deus criou, a única que é inevitável é a morte. Sabiam disso?
Até nascer, alguém evita. Ou faz um aborto, ou toma uma pílula, ou não quer ter filho. Mas morrer, eu duvido que alguém se recuse a morrer. Porque se chegar a hora em que Deus irá chamar, tem que ir. A única maneira de nós escaparmos da morte é se Cristo vier e nós estivermos vivos. E essa tem que ser a nossa confiança. Então, para que eu vou ter medo da morte? Não sei se alguns irmãos sabem, eu fui durante muito tempo, muitos anos militar. Não militar da Polícia Militar, fui militar da Força Aérea. E lá eu aprendi a matar, assim também como eu aprendi a morrer, vamos dizer assim. Não ter medo da morte. Mas o importante da lição que eu tive lá é que uma vez eu fui ensinar recrutas a perder o medo em determinadas situações. Então era colocado um poste muito alto e lá em cima uma corda unida com outro poste. Tinha que se chegar lá em cima e atravessar pela corda até o outro lado. Eu confesso para vocês que no primeiro dia que eu subi lá em cima eu tive medo. Porque era muito alto e não tinha como você pegar aquela corda, porque eu deixei um na frente, ele deu uma de Tarzan e foi tentar ir com a mão. Quando chegou na metade, a sorte é que embaixo era um atoleiro com óleo de avião. Quando ele chegou lá no meio, ele não aguentou mais segurar a corda, porque à medida que você puxa com a mão, a outra fica retesada, fica no alto. Então ele tentou até o meio, não conseguiu, largou a mão e foi lá para o fundo do atoleiro. Quando foi minha vez, eu subi para cima do poste, fiquei lá em cima do poste, não peguei na corda. Quando eu estava lá em cima foi que eu deitei na corda e travei a perna para trás, aí eu atravessei. E aquilo foi uma demonstração para os outros. O que significa isso com fé? Significa o seguinte: uma vez que você perde o medo, confia e parte, não há como retornar. Uma vez que você tem fé, exercita a fé, põe a fé em ação, deixa na mão de Deus, meu filho. Ele vai te premiar, a tua fé vai ter o justo merecimento que você precisa. Várias ocasiões na minha vida, eu já tive necessidade de pôr minha fé em ação. Eu digo para vocês com toda sinceridade, nunca fui decepcionado. São muitas as dificuldades que a gente passa, porque a gente está vivendo. E diz o ditado: quem passou pela vida sem sofrer, não viveu. Não é verdade? Isso é uma realidade. Mas nós temos uma grande graça concedida por Deus, que nós temos a quem recorrer. Na hora da nossa calamidade, na hora do nosso sofrimento, da nossa dor, nós temos a quem nos achegar. E com confiança, que é o sinônimo da fé, você vai obter a vitória que você necessita, seja qual for a tua causa, seja qual for a tua necessidade. Falei muito em fé e falei pouco em obras, né? Mas nós vamos citar já isso. Versículo 15. Tudo o que está escrito aqui, meus irmãos, eu estou lendo, não estou lendo na Bíblia, porque eu traduzi a maioria desses versículos com uma linguagem mais fácil de ser entendida pelos irmãos. Se um irmão, porém, ou uma irmã, ou mesmo um semelhante teu, estiver em necessidade de qualquer natureza, e você lhe disser: de paz, aquecei-vos e fartai-vos, e não lhes derdes o que ele está necessitando, que proveito haverá em vossas palavras? Veja bem, o versículo é enfático. Ele diz: se alguém do vosso relacionamento, do vosso conhecimento, estiver em necessidade, e talvez pedir, ou mesmo não pedindo, tá certo? Que você o auxilie. Você sabia, em primeiro lugar, se você tiver possibilidade e não fizer, você está pecando? Primeira coisa. E segunda coisa, nós temos que acudir os necessitados na nossa casa, principalmente na nossa casa. Por isso é colocado aquela mesa ali, onde os
os irmãos trazem os alimentos para as famílias necessitadas. Nesses tempos em que nós estamos, a necessidade está batendo a porta de muita gente. Existem muitos irmãos que estão desempregados, muitos irmãos que estão necessitando, talvez aquele quilinho de feijão que está sobrando no seu armário, ou naquele quilinho de arroz, ou naquele pacotinho de macarrão, enfim, não deixem de trazer, não. Por exemplo, se fosse aqui um estádio de futebol, a entrada seria uma lata de óleo, pronto, e encher de lata de óleo, não é verdade? Mas não é só de lata de óleo que vive que necessita. Então nós precisamos trazer para suprir as necessidades. Na época do inverno nós fazemos campanha do agasalho, para atender aqueles que não têm agasalho para o seu corpo. E outras coisas mais que nós precisamos estar exercitando a nossa fé, em que Deus irá providenciar socorro para aqueles que necessitam de algo. Mas o principal de tudo, o principal de todas as coisas, é que a Bíblia recomenda que você também acuda àqueles que não são da fé. Existem religiões aí para fora dessas portas, que acham que fazer alguma coisa, em termos de doar-se, em termos de angariar bens para distribuir, em termos de distribuir as coisas que tem, são um sinônimo de que a pessoa que faz isto já tem garantida a entrada no reino de Deus. Isto simplesmente é negar o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. A verdade é bem essa. Simplesmente é isso. Se você achar que você está dando um socorro para alguém que está necessitando, aquilo está te garantindo a entrada no reino dos céus, pode esquecer. Você vai bater com a cara na porta. Mas quando isso é aliado com a fé, sem que a tua mão direita saiba o que a esquerda está fazendo, ou seja, sem que você espere um merecimento humano, espere uma gratificação na terra, espere uma gratificação no céu, até no céu, ouviram? Se você der de coração livre aquilo que está o outro necessitando, não tenha dúvida que o teu Pai Celestial está vendo e está se agradando de você. Então, se alguém passar na tua porta amanhã, bater na tua porta e falar para você: o senhor não tem, por favor, um prato de comida para me dar? E você se negar a dar o prato de comida, tendo o prato de comida, lógico, você está cometendo um sério erro, um pecado muito grande. Não olhe para quem, Jesus. Não olhe para quem vocês dão. Eu tenho um costume de quando a pessoa fala, pelo amor de Deus, uma esmola ou qualquer coisa, não tem como. Não tem coisa. Falou o nome de Deus para mim. Pode ser a pessoa que todo mundo diz: esse camarada vai gastar de jeito errado. Mas geralmente eu não cuido do alimento. Quando eu sei que a pessoa pode gastar de maneira errada. Mas sobretudo, apesar dessas coisas todas, a Bíblia lá em Eclesiastes capítulo 3 diz que há tempo para todo propósito debaixo do céu. E uma das obras da fé também é abraçar. Quando nós nos deparamos com sofrimento, como por exemplo a separação, e que pessoas perdem entes queridos, como foi o caso do Gerson, da irmã Vanilde e de outros irmãos que perderam parentes recentemente, na cerimônia eu costumo dizer: usem do abraço, porque chegou a hora de chorar junto, de abraçar, de consolar, de amparar. Esse amparar é um sinônimo de fé, porque você está transmitindo àquela pessoa que está sofrendo
A sua confiança de que as coisas irão melhorar. A sua confiança de que aquele ente que partiu foi para uma coisa, uma vida, uma situação melhor. E nisso precisa haver confiança, que é o sinônimo da fé. Assim também, versículo 17: a fé, se não tiver obras que a confirme, está morta em si mesmo. É o versículo 17. 18. Dessa maneira, alguém poderá vos dizer: tu tens fé, eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu lhe mostrarei a minha fé com as minhas obras. Eu só pergunto uma coisa para vocês: a partir de hoje, vocês vão deixar isso acontecer? Alguém disser para você: a minha fé eu mostro com as obras que eu faço. Eu contribuo com as associações espíritas que batem à minha porta, recebendo roupas usadas, alimentos, donativos em dinheiro. Não há nada que impeça você, meu irmão, de fazer isso, não. Não há nada. Mas é importante, que eu volto a repetir, que você saiba que isso não te garante a entrada no céu. Ajudar, contribuir é, segundo a visão de Deus, uma obrigação sua. Uma obrigação que você tem para socorrer aqueles que necessitam. Seja ele de que religião for. Tenham com que socorrer, meus irmãos. Façam isso. Vamos ler Tiago 1:27. Glória a Deus, aleluia. Olha, alguém dizia assim: mas ser religioso não é necessário apenas ter fé, tá? Mas a fé e as obras são uma demonstração de que você realmente confia em Deus e procura fazer a vontade dele operar em sua vida. Olha o que diz Tiago capítulo 1, versículo 27. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: olha, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Esse visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações é visitar os necessitados, quer dizer, amparar, entenderam? Socorrer. Não é apenas chegar lá e falar: oi, está tudo bem? Como é que está? Paz do Senhor. E tchau e bênção, quando vê que a pessoa não tem nem comida para botar na mesa. O nosso alimento espiritual vem pela palavra de Deus, não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. Mas infelizmente, se você não ajudar a socorrer aqueles que são necessitados, isso não vai ser suficiente para a sua vida material. Então nós precisamos aprender a socorrer os necessitados. Versículo 19 diz: tu crês que há um só Deus, e por isso realiza essas obras? Fazes muito bem. Porém, saiba de uma coisa: não é só você que crê que há um só Deus. Os demônios também o fazem. Eles não só creem. Sabe que eles têm fé em Deus? Sabiam disso? Os demônios têm fé em Deus, porque a fé pressupõe acreditar. E os demônios creem em Deus, porque eles sabem que Ele existe. Só que a fé deles é uma fé diferente da nossa. A fé deles é no crer. A nossa fé é na possibilidade do que Deus tem para nós.
Então, meus irmãos, esse versículo aqui fala muito bem para nós que esses exemplos que há no mundo com respeito às pessoas usarem da fé para estarem fazendo obras, não é a maneira correta de se agir na presença de Deus. Antes é fazer obras como você demonstrará ao mundo e a Deus que você tem fé nele. Entenderam? Vejamos. 20. Queres tu, pois, saber, ó homem, sem conhecimento, que a fé sem obras não tem valor algum? Eis o exemplo de nosso pai na fé, Abraão, o qual foi justificado pelas obras praticadas, chegando a oferecer seu próprio filho Isaque sobre o altar. Abraão, com este ato, não demonstrou o tamanho da sua fé? Aquele ato de oferecer seu filho em sacrifício foi uma tremenda demonstração de fé. Não foi o único, mas foi uma tremenda demonstração de fé, que eu gostaria de saber se algum pai ou mãe aqui teria capacidade de fazer. E também por parte de Isaque. Não vou só vocês pensando que foi por parte só de Abraão, porque Isaque nessa época não era uma criancinha de colo que podia ser levada para lá e para cá. Isaque ia ter 16, 17 anos. Já era um adolescente que podia dizer para o pai que já estava velhinho: eu não vou, daqui eu não saio e daqui ninguém me tira. Não é verdade? Mas ele foi submisso pela fé, pela confiança no seu pai. Agora, hoje em dia acontecem as coisas conosco, as tempestades da vida, as dificuldades que às vezes nós passamos, e nós, antes de confiarmos a Deus as nossas necessidades, arrancamos os nossos cabelos, choramos, nos desgostamos, nos entristecemos, cai o nosso semblante, enchemos-nos de tristeza, todo mundo fica olhando para nós: por que é que você está desse jeito? Onde está a tua fé, meu filho? Onde está a tua fé, minha filha? Romanos diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Glória a Deus. Nós precisamos estar gravados em nossos corações os versículos bíblicos para nos dar força. Aleluia. Na hora da batalha, nós temos que pregar aquilo que Deus nos deu com conhecimento para nós vencermos em nome de Jesus. Batalha qualquer um de nós ou enfrenta, ou enfrentou, ou enfrentará. Mas a vitória é certa porque nós estamos ao lado do Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso. Mesmo que ela demore no nosso tempo, ela virá no seu tempo oportuno. É só confiar em Deus. Ainda continuo mais. 22. Vejam como a fé que ele tinha era acompanhada por obras praticadas. E foi desta maneira confirmado pelas obras da sua fé? Sim, foi desta maneira que a sua fé foi confirmada pelas obras que praticou. Qual mais obras Abraão praticou demonstrando a sua fé? Saiu da sua casa e da sua parentela e foi para uma terra que ele não conhecia, porque Deus havia prometido para ele. Se isso não é um ato de fé, o que é? Qual de vocês teria coragem de ouvir uma voz do céu dizendo para você: sai daqui e vai lá para o sertão da Bahia? Você teria coragem disso assim, você levando a sua família, com todo o conforto que você tem aqui? Só se fosse movido pela fé. Nesse sistema, a fé é sinônimo de confiança, de que Deus irá prover todas as necessidades. 23. Desta forma se cumpriram as escrituras que dizem: Abraão creu em Deus e lhe foi justificada a fé pela justiça divina, sendo desta forma chamado de amigo de Deus. 24. Vejam então, através desse exemplo,
Como pelas obras é justificado o homem, e não somente pela fé. De igual modo, também Raabe, a prostituta, praticou uma obra de fé. Porque mesmo sendo prostituta, ela ouviu falar no Deus dos hebreus. E criou em seu coração temor. Entendam bem, temor é diferente de tremor. Tremor é medo e temor é respeito. Raabe teve respeito ao Deus que aqueles dias talvez lhe tivessem trazido ao conhecimento. E por esse respeito àquele Deus que ela ainda não conhecia, ela não só alojou os espias, como os escondeu e depois lhes deu fuga. Entendam bem a situação desta mulher, prostituta, isolada da sociedade, e fazendo uma obra que, se descobrisse, ela fatalmente seria morta. Tudo isto porque em seu coração entrou aquilo que para nós, crentes em Deus, lavados pelo sangue de Jesus Cristo, às vezes se torna difícil de exercitar em nossa própria vida. A sua recompensa foi uma recompensa dupla de Raabe, materialmente falando. Primeiro ponto, ela e sua família não foram mortos quando da invasão dos hebreus. Foi preservada a vida dela e dos seus familiares. E a segunda bênção que ela recebeu, a maior de todas, entendam bem, a maior de todas as bênçãos, ela é uma das anciãs da qual nasceu Jesus Cristo, o Messias. Vem dela, de Raabe, o sangue de Jesus, humanamente falando. Amém? 26. Porque assim como o corpo, entendam bem isso, assim como o corpo sem espírito é sem vida, da mesma maneira a fé sem obras, ela é morta. Os espíritas em suas obras de caridade, e os muçulmanos com seus pilares de fé. A religião muçulmana, por exemplo, diz que para você alcançar o paraíso, existem alguns pilares que são os sustentáculos da religião muçulmana. E entre esses pilares da fé muçulmana estão, por exemplo, a ida a Meca pelo menos uma vez na vida. Tem que dar um jeito, certo? Mesmo que você seja pobre, você faz angaria, fundos, esmola, seja lá o que for, uma vez na vida você tem que ir para Meca, para se ajoelhar na frente daquela pedra preta, que não passa do meteorito que caiu no céu lá, e eles acham que é o anjo Gabriel que trouxe. Está lá para ser adorado. Outro pilar é o jejum do Ramadã, que eles dizem passar 30 dias sem comer. Passam 30 dias sem comer, não tem dúvida nenhuma, não vou duvidar disso. Das 6 da manhã, 6 da tarde, eles não comem nada. Mas passou das 6 da noite, meu filho, haja pança. É assim que acontece, tá certo? Então não se iludam com essas palavras, não. O jejum é só durante o dia, tá? Depois, a recompensa do paraíso, em que aqueles que morrerem na fé, por Alá, vão herdar o paraíso, onde serão sustentados os homens por gênios femininos, anjos femininos. Que coisa mais esquisita, não é verdade? Não podia ser masculino e feminino, tem que ser só feminino. É duro, né? É muito difícil, mas isso daí são pilares da religião. E um dos principais pilares é dar esmola. Só que eu nunca vi um muçulmano dar esmola para ninguém. Eles só dão esmola entre eles.
Entenderam bem? Os seus necessitados são fundidos por eles mesmos. É importante que nós tenhamos em nosso coração a consciência de que a nossa fé, traduzida em obras, não é abrangente apenas na casa de Deus, aqui onde nós estamos, mas em toda a sociedade em que nós vivemos. Entenderam? Em toda a sociedade que nós vivemos. Porque eles julgam alcançar as promessas de Deus através unicamente pelas obras, porque a sua fé está completamente equivocada. Os espíritas, então, fazem aí casas André Luiz, asilos Bezerra de Menezes, outros bazares e coisas mais, para estarem não só recebendo donativos, como também estar atingindo as pessoas necessitadas com um pouco de conforto de que essas pessoas necessitam. Bom, em vista disso, eu posso dizer para os irmãos, com toda sinceridade, que nós temos um pouco de culpa nesse assunto. Eu não posso me excusar disso não. A igreja evangélica, principalmente a Assembleia de Deus, que é uma igreja poderosa, tá certo? No sentido de número de membros, tem um pequeno pecado aí, que não existe pecado pequeno nem grande, mas a gente fala pequeno pecado para aliviar um pouco, né? A consciência, tá certo? Tem um pequeno pecado é que a nossa assistência é precária. Devido ao tamanho que nós temos junto à sociedade, em número de membros e posses, nós poderíamos estar muito melhores no quesito de nós estarmos auxiliando as pessoas. Nós não temos muitos asilos, nós não temos muitos orfanatos, nós não temos uma assistência social ideal para atingir toda a igreja, nós não temos nem asilo funeral. Não é verdade? Se alguém falece uma vez aqui na igreja, um irmão nosso faleceu, olha, até me lembrei disso, um irmão nosso faleceu, a esposa, inclusive, ela é miseramente daqui, mudaram daqui, e eu fui chamado para a cerimônia daquela irmã. Eles estavam lá no Limoeiro, e a cerimônia foi no cemitério da Saudade. Eu tinha sido inclusive padrinho de casamento deles, e ela tinha morrido queimada dentro de casa. E eu fiquei na capelinha do cemitério da Saudade esperando o corpo chegar. Eles estavam congregando na igreja de Limoeiro. Eram daqui e foram transferidos para lá. Ele estava morando naqueles conjuntos de apartamentos lá embaixo do Limoeiro. Perto do Oeste. É. A hora que o caixão chegou, meu irmão, o coração doeu ao extremo. Sabe o que é doer ao extremo? A hora que abriram o coração, o caixão, perdão, não havia uma folha de flor. Só o corpo. Não havia uma coroa de ninguém. Isso é uma falta de consideração pelas pessoas. Ninguém, inclusive aqueles que ficam, ninguém pode fazer uma coisa dessa com os servos de Deus. Nós temos que demonstrar o nosso amor através da nossa fé, meus irmãos. Como é que você vem na Santa Ceia? Você não vem pela fé? A Santa Ceia não é lido que você tem que acreditar que aquilo que está sendo feito aqui na leitura da palavra, por ocasião da Santa Ceia, é para explicar, para memorizar, para trazer à lembrança o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário? Aleluia! E se você não tiver fé, aquilo não tem sentido algum. Por isso que há em nossa casa, em nosso meio, na nossa vida, na nossa família, tanta gente que sofre. Porque não tem fé suficiente para compreender que aquele movimento que é feito, por exemplo, durante a Santa Ceia, de nós orarmos pelo pão e consagrarmos também o cálice, para que seja em nossa memória, transformado no corpo e no sangue de Jesus Cristo, e que para nós tomarmos o sangue e o corpo do nosso Cristo em nossas mãos e nos abastecermos dele, é preciso que nós estejamos dentro da vontade de Deus.
Aleluia. O próprio apóstolo adverte que é por causa destas coisas que há muitos fracos e doentes entre nós. Porque muitas pessoas não acreditam nisso. O que é que você está esperando para acreditar? Que o seu parceiro do lado, ou mesmo você caia duro na hora? Nós temos que acreditar que o sangue de Cristo, para a nossa memória, foi transformado naquele cálice. Nós temos que acreditar que para a nossa memória, o corpo de Cristo, retalhado ao ir para a cruz do Calvário, está ali representado por aquele pedacinho de pão. Isto é diferente da consubstanciação pregada pela Igreja Católica, onde aquela hóstia e aquele vinho, para eles é realmente o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Para nós é a lembrança. Por isso nós precisamos tomar com temor, com respeito, acreditando que aquele sacrifício feito por Cristo é para nós a necessidade que nós temos de abastecermos nossa vida espiritual. O primeiro, os espíritas confrontam a palavra e creem que a promessa de Deus depende de estágios de purificação da alma. Então eles acreditam o seguinte: eu vou doar aqui um frasco de óleo de unção, leva para casa e receba a bênção. Tá? Pode levar. Aí ele faz que nem o publicano: Senhor, olha como eu sou bom. Eu doei o frasco de unção para aquela pessoa levar para casa. Eles fazem assim. Eles acreditam que as obras que eles fazem é que vai abrir para eles a vida eterna. Aí o espírita, olha que crença mais deturpada. O espírita morre. O espírita morre como todo mundo morre. Mas ele acredita que a alma dele vai para um estágio intermediário entre o céu e a terra, e ali fica esperando uma reencarnação. Olha o erro. O camarada, por quê? Porque a vida dele aqui ainda não estava conforme Deus quer, para que a alma tenha direito a entrar no céu. Então ele vai para o estágio de reencarnação. Passa-se lá, sabe certo quanto, porque isso aí é coisa da eternidade, nós não vamos entrar em mérito de questão. Passa-se lá, vamos dizer assim, uns 20 anos, a alma lá, 20 anos para nós, né? Para ele é o. Tá bom? Ele volta à terra num outro corpo. E acontece tudo de novo. Aí ele melhora mais um pouquinho e volta para lá de novo. Até melhorar, vai encarnando, ele reencarnando, desencarnando, ele reencarnando. Entendeu o que é? Até chegar no estágio em que ele está purificado e vai então, aí sim entrar no paraíso. Aí eu pergunto para você que não é espírita, ou que tem vontade de ser, só uma coisa: quantas vezes Cristo precisa morrer por sua alma? Se você vai reencarnar, encarnar toda hora. Quantas vezes? Entenderam que doutrina estúpida? Cristo precisa morrer quantas vezes por uma alma? Se ela está reencarnando, encarnando. Que coisa terrível, gente. O sacrifício de Cristo então não tem valor algum. Porque por uma alma ele vai ter que morrer quantas vezes? Louvado seja Deus, aleluia. O segundo, os muçulmanos somente praticam boas obras por interesse nas promessas, desprezando o maior de todos os mandamentos, que amarás ao teu Deus. Eu dei para o nosso pastor Ulisses, assim como dei para o pastor Levi, um DVD com um Alcorão. Se vocês abrirem o Alcorão e lerem, vocês vão ver que aquilo ali, se você espremer, sai sangue. Porque em todo lugar está: matarás os infiéis, matarás aqueles que não confiam no teu Deus, no Todo-Poderoso, no Santo, no Louvado. Então o que a gente nota com a abertura daquele livro? Que não há amor pelo próximo. Entenderam, meus irmãos? Não há amor pelo próximo.
O próximo deles é só aquele que segue a religião dele. O resto não é próximo, o resto é distante. Então não há amor, e o maior de todos os mandamentos é amarás ao teu próximo como a ti mesmo, independente da situação do teu próximo. As nossas obras devem ser realizadas sem que haja nenhuma expectativa de retorno. Ela tem que ser algo que venha comprovar que, por exemplo, o fruto do Espírito brotou em nosso ser. Em Gálatas capítulo 5, 22 e 23, nós temos os frutos do Espírito. E lá está um muito importante, que faz parte, como já disse para vocês, são divididos em 9. 3 são com Deus, e 3 são com o seu semelhante, e 3 são com você mesmo. Dos com o seu semelhante está lá paciência, bondade e benignidade. Ouviram? Bondade e benignidade. Novamente, bondade e benignidade. Isso é repetido lá no Salmo 23, versículo 6. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão por todos os dias. Não é que estarão dentro de mim, me seguirão, estarão comigo, eu estarei praticando a bondade que Deus teve para comigo, para que eu tenha com o meu semelhante. A Bíblia é cheia de exemplos de fé, para que você aprenda a exercitar a sua fé, tendo confiança em Deus, esperando nele, lançando nele as suas preocupações e as suas necessidades. Mas eu, sabendo das suas necessidades e podendo ajudar, eu não posso ficar amarrado. Se você tiver que chorar por alguma coisa, eu tenho que estar disposto a chorar junto com você. Se você sofre alguma enfermidade, eu tenho que clamar a Deus em oração para que Deus resolva a tua situação, para que você possa dar testemunho do poder de Deus. Aleluia. Para isso é que nós oramos aqui. Pode ser que neste momento nosso irmão Armando esteja sofrendo a cirurgia de que ele necessita para desentupir a veia do cérebro. E pode ser que ele não acorde, vamos dizer assim. O que foi que falhou? A nossa fé? Absolutamente. A nossa fé tem que ser feita realmente com conteúdo, com força, com substância. A nossa fé é expormos a Deus a vida do amândio, assim como em qualquer petição que nós tivermos. Nós expormos a Deus, orarmos, irmãos, é conversar. Quando você vai fazer o curso de Direito, existe uma cátedra chamada oratória. Cadê a irmã advogado? Não é isso, minha irmã? Onde você aprende a se expressar, não é isso? E na oratória, então, é dito, por exemplo, que você tem que usar de artifícios para poder se fazer entender, tá certo? E quando você ora a Deus, é como se você estivesse falando com Ele ao seu lado. Não deixe que Deus se distancie de você quando você ora a Ele, não. Fale com Ele como se Ele estivesse ali na tua frente ou ao seu lado, ou como se você estivesse falando com o seu pai carnal. Fale com Deus sinceramente e saiba que Ele sabe de tudo na tua vida, não adianta esconder nada. Não adianta chegar com subterfúgios que você fazia com o seu papaizinho, que você fazia uma arte e inventar uma história que não foi nada daquilo, nada disso não, porque Ele já sabe de tudo. Então é melhor você chegar com sinceridade. E na sua sinceridade, você expor o seu problema, porque tudo que está na mão de Deus tem solução, em nome de Jesus. Deus te abençoe, igreja. Amém.